Saudações, caros amigos. Gostaria de apresentar para vocês mais um caso clínico, que é bastante difícil. Ele nos permitirá mostrar de forma mais explícita aqueles aspectos teóricos que estudamos nos nossos cursos, nas nossas atividades acadêmicas, nos webinários. Pois há já bastante tempo eu me apercebi de que os dentistas reconhecem a importância e entendem melhor os dados teóricos em relação aos ângulos, parâmetros, articulações, esquemas oclusais, exatamente quando veem como isso tudo funciona na cavidade bucal do paciente. De vez em quando eu vou mostrar para vocês o tratamento dos pacientes muito difíceis, dos pacientes com disfunções das articulações, artroses, etc. Mas não gostaria que pensem que nós estejamos tratando as articulações. De nenhuma forma não as tratamos. Eu sou médico ortopedista e no nosso clínico nos ocupamos das próteses, o tratamento ortodontista. Somos toda uma equipe de especialistas fazendo isso. Simplesmente, durante a minha prática, de alguma forma surgiam pacientes bem difíceis, já infelizmente rejeitados por outros médicos, de modo que tínhamos que inventar alguma coisa. Por isso fui tão longe no tema da disfunção da articulação temporomandibular, justamente para tratar os pacientes, fazê-los próteses àqueles que têm estas complicações. E ao passar algum tempo, durante os últimos 10 ou 12 anos, formou-se uma categoria adicional dos pacientes que não precisam do tratamento ortopédico, mostram só problemas da disfunção. Mais uma vez, dou todos estes exemplos para que entendam que todos os dados teóricos estão relacionados com a anatomia, fisiologia, construção protética, funcionam também no caso dos pacientes que têm uma multidão de outros problemas para resolver, os ajudam, nós alcançamos resultados duradouros e bastante sérios. Então, neste caso, temos uma paciente com complicações no lado da articulação, uma prótese total e, neste caso, é a prótese combinada. Como vem, tanto na maxilar como na mandíbula, tem algumas próteses antigas, quebras dos dentes, o que, no suma, não nos permite conservar estes dentes e nos obriga para a extração. Eu separo as próteses em forma do ponte para que o doutor possa extraí-los corretamente e vocês veem que aqui fazemos um mapa diagnóstico com o paciente. Então, o primeiro de que começamos é o diagnóstico. Avaliamos o estado de outros sistemas, o estado de dentes concretos, determinados o que vamos extrair. Na base da diagnóstica, planificamos o tratamento e começamos o nosso trabalho. Entre os aspectos do nosso trabalho não está só a avaliação do estado da articulação ou da hipertonicidade muscular, de alguns problemas como as disfunções da articulação, mas também importa muito a avaliação dos parâmetros estéticos, isso também se toma em conta. Depois realizam-se cálculos, análise cefalométrica, ou seja, a análise dos dados esqueléticos do paciente. Claro que quando observamos a cavidade bucal, nós podemos orientar com os dentes, mas o problema é que os pacientes chegam não só com os dentes velhos ou quebrados, mas às vezes até sem dentes nenhuns. O entendimento da classe esquelética da mordida que tem um paciente, da sua construção craniana, dos seus tamanhos maxilares, a comparação destes dados, permitem-nos imaginar já um tipo do esquema oclusal que o paciente deve ter, da altura da mordida, da localização do plano oclusal. São numerosos os aspectos que podemos aclarar ainda antes de realizar uma intervenção direta no sistema dento-maxilar do paciente. Veem que realizamos extrações, aguardamos algum tempo para esta paciente foi confeccionada uma prótese temporária, ela sofreu atrofia da crista alveolar e formaram-se zonas da crista móvel. Não é muito bem, porque no posterior isso pode atrapalhar a prótese removível, mas primeiramente planejamos uma implantação, mas a paciente, por motivos próprios, rejeitou essa ideia. Claro que no caso dos pacientes que têm complicações por parte da articulação, é preciso fazer próteses fixas, porque um dos nossos objetivos é criar um suporte oclusal muito bom para as áreas laterais. Mas seja como seja, sempre acedemos aos desejos do paciente, porque não tudo aqui depende das indicações, da vontade do médico ou da falta da vontade do paciente. Tem também muitos outros fatores que influem a nossa toma de decisão sobre tal ou qual tipo da prótese total. Eu fiz um vídeo específico
técnico dedicado à tomada de decisão sobre a prótese total. Para entender melhor de que estou falando, pode assistir este vídeo no nosso canal. Я думаю, если вы посмотрите на нашем канале, вы его найдете, и тогда вы более четко будете понимать, о чем я говорю. Então, realizamos a determinação clássica da altura da mordida utilizando os modelos, a marcação dos modelos, pois os rolos da mordida permitem-nos resolver muitas questões para que possamos informar o técnico do laboratório tanto sobre a localização do plano oclusal como da altura da mordida e também dos parâmetros estéticos. Depois, com base nestes rolos, confeccionam as próteses temporárias, regula-se a altura da mordida, nós fizemos os moldes. E, na etapa da confecção da prótese nova, mais uma vez realizamos a verificação das relações intermaxilares, pois a prótese temporária não serve só para que o paciente possa sorrir enquanto estejamos fazendo a prótese fixa. A prótese temporária é uma etapa muito importante que nos permite nivelar uma parte dos problemas do paciente. Ao realizar a análise dos parâmetros esqueléticos dele, com a ajuda da análise ciclométrica e outras técnicas, como a análise de modelos, recebemos um conjunto de dados que nos dão certos pontos de referência. O próximo passo é a avaliação destes dados. Realizamos a prótese temporária, aumentamos a altura conforme os parâmetros planejados e observamos a reação do paciente. E não se trata somente sobre o conforto do paciente, pois o conforto do paciente cria-se por vários fatores, e isso poderia provocar um erro. Pois o paciente pode dizer que tudo está perfeito, mas por quê? Por estar pensando que com a prótese temporária já vai ser realizada pela nova prótese melhor. Por isso, aqui temos todo um conjunto de técnicas que nos permitem verificar isso, não só confiando no que diz o paciente, mas de forma objetiva. Способом. Além das relações intermaxilares clássicas, quando realizo um movimento não forçado da mandíbula, neste caso utilizei o jig clássico. Utilizei ele nesta modificação na mandíbula. Também fiz de compósito um pequeno molde no incisivo central da prótese temporária. E fiz a gravação. Quando funcionam os desprogramadores frontais, relaxam-se vários músculos que nos permitem registrar a relação central mais exata. Fazemos o registro e nós verificamos mais uma vez, registramos, fixamos as coroas nos dentes inferiores frontais, tendo na maxilar superior uma prótese removível totalmente precisa que ficará permanente para o paciente, já podemos passar a prótese dos incisivos inferiores e não só dos dentes laterais. Confeccionamos e instalamos tudo isso na cavidade bucal. Depois tem lugar o protocolo específico para polir os dentes, pois não todo pode ser exposto nos aparelhos. De toda forma, na cavidade bucal, precisamos realizar tal ou qual volume de polimento. Para isso, existe um protocolo específico, existe uma expressão remontagem das próteses removíveis, ou podem fazer a remontagem do modelo da sua construção não removível e analisar ele com os aparelhos do articulador. E isso os permitirá ajustar as próteses diretamente na cavidade bucal. Съемных протезов, либо вы можете сделать ремонтаж моделей вашей несъемной конструкции и проанализировать его с помощью приборов в артикуляторе. И это позволит вам более детально провести подгонку протезов уже непосредственно в полости рта. E aqui estão próteses feitas que o paciente tem utilizado durante bastante tempo. Também se vejam o diapositivo, verão que já depois de fazer a prótese temos um índice oclusal bastante baixo e o tônus muscular bastante bom, sem hipertonicidade e com uma reação totalmente normal para a nossa oclusão. Nós passamos sucessivamente do diagnóstico do planejamento à prótese temporária, qual forma o elemento da verificação. E na cada etapa nos verificamos, utilizando métodos específicos, objetivos, se o paciente sente-se melhor. Isso tem que ser registrado, vocês devem mostrar isso para o paciente e só depois fazer o próximo passo. Uma vez passado todo o esquema, podem
começar a prótese fixa e então receberá um resultado duradouro e bom, incluindo para os pacientes com a disfunção bem marcada. Eles não vão ter problemas, as próteses não se quebrarão, nem haverá queixas por parte das articulações, porque vocês já tivessem determinado tanto as relações intermaxilares, a altura da mordida e a localização do plano oclusal, como o esquema oclusal. Já tivessem escolhido guia canino ou em função de grupo. Para isso, têm instrumentos claros e argumentados. Então, podem fazer o próximo passo e ver que isso funciona também para os pacientes que têm situações difíceis nas articulações e nos músculos. Estes pacientes são muito lábeis. Para qualquer intervenção nossa, podemos receber uma complicação, mas trabalhando passo a passo, evitamos estas escolhas. Os vemos e podemos ir vindo o nosso caminho e chegando aos melhores resultados. Por isso, sinceramente, os peço ir sem pressa, seguidamente começando do diagnóstico e passo a passo chegando ao seu resultado exitoso. Eu tentarei de ajudar vocês nisso, por isso, se tem quaisquer questões, dúvidas ou comentários, podem ver mais uma vez o vídeo e observar como foram trabalhados os dentes, concretizar alguma coisa. Eu sempre estarei disposto para responder e ajudar vocês, e se o assunto for bastante amplo, tentaremos de fazer um vídeo sobre ele. Obrigado pela atenção e continuamos trabalhando. Estamos juntos! И давайте работать дальше.